Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre Plutão posicionado em cada casa. Já existe um vídeo também do Plutão nos signos, tá? Então depois quando terminar esse vídeo, no setor de cards vai estar citado aqui o Plutão nos signos e você pode ver o Plutão no seu posicionamento de signo, tá? Pensando em Plutão nas casas, é importante ressaltar que você tem que ver como esse Plutão está aspectado, tá? Plutão, ele tem relação com autotransformação, com sexualidade, com o inconsciente. Então, dependendo de como ele está, se ele está retrógrado, se ele faz quadratura, se ele faz oposições, se ele tem um sextil, se ele tem aspectos positivos, esse mapa ele vai estar bonito com o Plutão. Agora, se ele tiver com aspectos tensos, que são oposições e quadraturas e retrógrado, ele vai estar tenso. Então, se tiver sextil e trígono, beleza. Se ele tiver com os outros aspectos, você vai ter que ficar muito ligado, porque o posicionamento dele vai ser alterado. Então, quando você ouvir o posicionamento do Plutão, tanto no signo, que tem em outro vídeo, quanto nas casas, que é o que eu vou fazer nesse vídeo, você tem que ficar atento não só no signo e na casa, você tem que juntar a informação do Plutão no signo, mais a informação do Plutão na casa e se tem aspectos positivos ou negativos. Quem quiser saber mais o que são aspectos, tem um vídeo onde eu explico o que são aspectos astrológicos, tá bom? Então, cada posicionamento de Plutão tem uma harmonia possível ou uma desarmonia, tá? E o Plutão pode estar neutro também, então ele pode estar posicionado numa casa e não estar fazendo nenhum aspecto, nem estar retrógrado, existem várias possibilidades. Por isso que dentro da astrologia sempre você tem que fazer o seu mapa astral para você conseguir entender o que está atuando. E se você perceber que você tem um Plutão mal aspectado, tenso e que isso está atuando na sua vida, são coisas que a gente tem como tentar trabalhar com florais astrológicos. Lembrando que os posicionamentos tensos de Plutão, os posicionamentos negativos de Plutão, eles podem pegar muito na nossa vida no sentido de autossabotagem e autodestruição. Então, se você perceber que o que eu tô falando aqui, do Plutão em alguma casa, que ele tá mal aspectado, ou que tem alguma tensão, ou tá retrógrado, isso tá atuando na sua vida, você não precisa se desesperar, porque são coisas que a gente tem como tentar trabalhar isso, lógico que não tem como prometer resolver, mas a gente tem como tentar trabalhar isso com os florais astrológicos, tá bom? Que são florais específicos para o mapa astral. Quem quiser saber mais do que são florais astrológicos, é só clicar aqui no setor de cards que eu tenho um vídeo que eu explico só o que é essa terapia que trabalha com o mapa astral através dos florais, tá? Então eu vou falar sobre o primeiro posicionamento de Plutão, Plutão na casa 1. Plutão na casa 1, ele pode trazer aí uma personalidade muito intensa. Lembremos que a casa 1 é a casa da personalidade, é a forma como a pessoa se coloca, como a pessoa é uma casa importantíssima, né? Eu acho que é uma das mais importantes do mapa. Então, essa casa 1, tanto é que é a casa do signo ascendente. Então, quando uma pessoa tem uma casa 1 com Plutão ali dentro, lógico que depende de como ele está aspectado, essa intensidade vai estar presente num sentido emocional, vai ser uma pessoa que sente as coisas muito intensamente. Lógico que se tiver outros astros ali, isso vai ficar mais intenso aí. Então, se é uma pessoa que tem um Plutão em conjunção com a Lua na casa 1, e esse Plutão tá retrógrado, vai ser difícil ela lidar com as emoções dela, porque vão vir muitas coisas. Então, sempre a gente tem que ver o contexto do mapa. Mas pensando em um Plutão posicionado na casa 1 de uma forma neutra, a gente vai ver uma pessoa intensa, uma pessoa que vai atrás das suas emoções, que tenta se entender, que não se contenta em achar que é de tal jeito, essa pessoa vai fundo, ela tenta remoer as suas próprias emoções e ali é uma pessoa que sente as coisas de uma forma muito intensificada no nível inconsciente também. E é importante que a pessoa com Plutão na casa 1 trabalhe muito a questão da desconfiança, porque ela é uma pessoa que tende a ser um pouquinho mais fechada, né? Lógico que temos que ver todo o resto do mapa, tá? Mas no geral, o Plutão na casa 1, a pessoa é desconfiada, tá? Ela tende a não confiar em ninguém. É uma pessoa que, por natureza, ela é desconfiada. Principalmente se esse Plutão estiver retrógrado ou se tiver maus posicionamentos de Saturno, como um Saturno retrógrado. Mas ainda se for um Saturno retrógrado junto com o Plutão retrógrado na casa 1. Vocês veem como a astrologia você vai somando fatores? Então é super importante ver todo o contexto do mapa. Mas o Plutão na casa 1, no geral, é um posicionamento de pessoas que tem uma intuição muito forte também, absorve muita energia negativa dos ambientes e tem que tomar bastante cuidado com isso, tá?
Plutão na casa 2. O Plutão na casa 2 mostra que é uma pessoa que com dinheiro, ela leva a sério essa energia, tá? Vai saber trabalhar com dinheiro, porém tem que tomar cuidado com problemas com dinheiro, caso ela tenha esse Plutão mal aspectado. Se o Plutão estiver retrógrado na casa 2, problemas com dinheiro na certa, principalmente se tiver falta de terra no mapa ou tiver agravantes desse Plutão tá fazendo quadraturas ou oposições, ou seja, sempre no mapa podem ter coisas que atenuem pontos negativos e coisas que corroborem. Então assim, a pessoa tem um Plutão retrógrado na casa 2, aí também tem o Saturno retrógrado na casa 2, aí tem 0 ponto de terra, aí o Saturno tá fazendo uma oposição com Vênus, sabe? Então nós temos que analisar todas as confluências, todas as conjecturas em relação a esse Plutão na casa 2. Plutão na casa 3. Bom, o Plutão na casa 3, a pessoa vai ter um interesse muito grande em estudos, ela vai querer se aprofundar muito, só que naquilo que ela gosta. Então, por exemplo, uma criança que tem a Plutão na casa 3, se você quiser ficar obrigando ela a estudar um assunto que ela não gosta, ela vai fazer aquilo de uma forma completamente dispersa, com uma vontade. Então, o Plutão na casa 3 bem aspectado, ele dá uma profundidade, uma pessoa que vai ter aí uma capacidade para fazer um mestrado, um doutorado, ela vai fundo, ela tem aquele olhar pesquisador, tá? Só que se ela for uma pessoa que tem esse Plutão mal aspectado na casa 3, isso vira ao inverso, vai ter problemas de comunicação, problemas de concentração. Então tem que ver como esse Plutão está aspectado para ver se a pessoa vai ter o lado A positivo de Plutão na casa 3 ou se ela vai ter o lado B. Sempre os posicionamentos dos signos nas casas, você tem que inevitavelmente ver como estão aspectados esses planetas nas casas, tá? Não adianta só ver o planeta na casa. A interpretação vista de uma forma neutra, ela é frouxa, tá? Você tem que ver todo o contexto do mapa. Então, vocês que estão ouvindo aí, vejam quais são os aspectos que vocês têm, como esse Plutão está na casa 3, tá? Quem quiser saber o que é cada casa, eu tenho um vídeo que fala só sobre casas astrológicas aqui no meu canal, inclusive é um vídeo super visualizado, tá? E depois vocês podem ir lá procurar. Agora vamos falar do Plutão posicionado na casa 4. Plutão na casa 4, ele já vai trazer aí uma diferença muito grande em relação a como o indivíduo vê a família, né? A pessoa que tem um Plutão na casa 4, ela vê a família de uma forma diferenciada, é uma coisa muito importante para ela e traz uma dimensão emocional para como ela se relaciona com a família, que é um negócio gigantesco. Então é uma pessoa que pode, se tiver aspectos tensos desse Plutão, ter vários traumas de família, várias questões com família que às vezes ela não sabe como lidar. Então uma pessoa que tem Plutão na casa 4, ela é uma pessoa que pode ter muito karma com família também, aquela pessoa que tem uma dificuldade com o pai, com a mãe, tem alguma coisa que não flui tão bem na família, né? Pode mostrar relações kármicas, né? Quando existe esse Plutão na casa 4. E se a pessoa tem Plutão na casa 4 e tá bem aspectado, é só uma relação forte com a família, ou seja, a família trazendo uma base emocional para ela muito intensa, uma coisa muito, digamos assim, um laço muito estreito com a família. Agora, se tá mal aspectado, pode trazer problemas sérios emocionais, principalmente se a pessoa vivenciou traumas na infância, e aí seria interessante o aconselho para pessoas que têm Plutão na casa 4, e que esse Plutão na casa 4 está mal aspectado e que a pessoa teve vivências negativas na família, é interessante fazer um tratamento que se chama limpeza de pai e mãe, onde a gente trabalha essas questões, tenta trabalhar todos esses traumas, e também, paralelamente à limpeza de pai e mãe, fazer o trabalho com os florais astrológicos, que são os florais para o mapa astral, trabalhando quadraturas, oposições, ou esse Plutão eventualmente retrógrado na casa 4. Agora eu vou falar de Plutão na casa 5. Plutão na casa 5, ele já traz uma intensidade nos relacionamentos de namoro, uma profundidade dentro da arte, né? A casa 5 é uma casa que tem relação com namoros, com artes, com filhos, né? E temos que ver como esse Plutão está aspectado, né? Vou dar o meu exemplo aí, eu tenho Plutão na casa 5. E ao mesmo tempo, dentro dessa mesma casa 5, eu tenho Mercúrio e Marte. Então existe um stellium meu na casa 5, ou seja, o Plutão ele tá ali, não tem nenhum aspecto negativo, ele tá só com um aspecto neutro, né? Que é o estélio, né? Que é a conjunção, na verdade são dois aspectos, a conjunção dele com Marte e com Mercúrio. Mercúrio, Marte e Plutão posicionados na casa 5. O que ocorre? Um Plutão em conjunção com mais dois astros ali, que traz então um stellium. Quem quiser saber o que é stellium, tem um vídeo aqui no YouTube que eu explico o que é.
tem essa confluência de astros ali. Vai fazer com que a casa 5 tenha muita intensidade. Então vai ser uma pessoa que pode ter uma veia dramática muito forte, que pode ter talentos artísticos muito fortes. É uma pessoa que vai querer colocar profundidade em tudo que ela vai fazer em termos amorosos, ou seja, não é uma pessoa que vai se contentar com relacionamentos superficiais amorosamente falando, vai ser uma pessoa muito intensa amorosamente. Por quê? Porque Plutão, ele traz essa intensidade emocional, ele traz essa densidade emocional para os relacionamentos. Em relação à autoestima, um Plutão bem aspectado na casa 5 vai ser ótimo, vai ser uma pessoa que vai se conhecer profundamente, vai tentar se entender profundamente e, consequentemente, isso pode ser muito bom para ela, porque ela vai querer se transformar, vai querer se entender e, consequentemente, através desse entendimento melhorar. Agora, se o Plutão estiver mal aspectado na casa 5, pode trazer problemas com namoros, problemas com sexualidade. A casa 5 também tem relação com sexualidade muito intensa. Então, se a pessoa tem problemas na casa 5, ela pode, com certeza, ter problemas com sexo, né? Ou seja, ela não tem uma sexualidade bem definida, ela tem uma sexualidade bloqueada, né? Então, tem que ver como esse Plutão está. Plutão posicionado na casa 6. Essa pessoa no trabalho, o conselho que eu dou para quem tem Plutão na casa 6, tá? Faça só aquilo que você realmente ama. Plutão na casa 6 não combina para fazer uma coisa só por dinheiro. É uma pessoa que ela tem que ter uma intensidade no trabalho. Ela tem que estar trabalhando com aquilo que ela realmente ama. Se ela estiver trabalhando com uma coisa que ela gosta mais ou menos, que ela não tem tanta certeza se ela gosta, ela vai fazer aquilo muito de qualquer jeito. Se esse Plutão estiver mal aspectado, pode dar climas no trabalho, brigas sérias no trabalho, muito cuidado com falsidade, com se expor, com falar coisas para as pessoas que de repente você acha que você poderia confiar e que quando você vai ver você não poderia confiar naquela pessoa. Então muito cuidado, tá? Porque Plutão na casa 6, ele traz uma coisa muito intensa no trabalho e pode trazer inclusive muitas doenças psicossomáticas se ele tiver mal aspectado. Então dá uma olhada aí no Plutão, como é que ele tá na sua casa 6, tá? Se ele tá tenso ou não. Agora eu vou falar sobre Plutão na casa 7. Plutão na casa 7, ele traz uma pessoa que pode ser muito intensa nos relacionamentos afetivos. A casa 7 tem relação com os relacionamentos, com contratos também, e tem relação com associações. Então toda pessoa com Plutão na casa 7, ela vai ter que ficar muito atenta em como esse Plutão está ali. Se tiver retrógrado, muitas brigas repentinas por ciúmes, instabilidade nos relacionamentos afetivos, principalmente instabilidade emocional. Um Plutão na casa 7 mal aspectado para o amor é um prognóstico muito denso, tá? Que a pessoa já pode ter passado por isso e hoje não tá mais vivenciando, mas fique atento porque se o Plutão na casa 7 estiver com quadratura, oposição ou retrógrado, isso dificilmente a pessoa não vai sentir o peso de algum problema na área amorosa, só que aí ela tem que ver se isso já foi vivenciado, porque muitas vezes a pessoa tem um problema no mapa e ela já vivenciou aquilo, ela já experienciou aquilo e ela já entendeu aquela missão do mapa. Aí é o caso que a pessoa nem precisaria trabalhar com florais astrológicos, mas se ela vê que ainda está patinando, seria interessante o caso de trabalhar essas questões aí amorosas quando um Plutão na casa 7 não está legal. Se ele está legal, ele vai trazer uma pessoa muito intensa nos relacionamentos, com uma intensidade inclusive que vai agradar os parceiros, porque é uma pessoa que se doa muito, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado com o controle, porque às vezes pode ser uma pessoa muito controladora, uma pessoa muito, sabe, que vai nos relacionamentos e aí já sufoca e que paralelamente algumas vezes é desconfiada, então tem ciúmes e controle porque tá ali mais ou menos será que essa pessoa merece minha confiança? Não sei não, hein? Ainda mais se tiver um Saturno lá, a pessoa por exemplo tem um Saturno e um Plutão retrógrado na casa 7, ela tá sempre com o pé atrás, tá? Por isso que é legal sempre, por isso que a astrologia é tão incrível, né? Porque você tem que ver tantos detalhezinhos, né? Eu como sou virginiana, acho muito legal isso, porque você tem que ver os detalhes para depois somar e ver a síntese, né? O astrólogo tem que fazer isso, porque senão ele fica pegando só pedaços. Vamos falar agora de Plutão na casa 8. Casa 8 é a casa de Escorpião, e o Plutão na casa 8, se ele estiver bem aspectado, ele vai trazer uma vontade de se conhecer, de se transformar, é incrível. Uma pessoa com Plutão na casa 8 aqui em tratamento comigo, eu adoro, porque eu trabalho com autotransformação, né, que eu sou alquimista, uso astrologia como uma das técnicas que eu atuo, que hoje em dia são mais de 13, para tentar entender melhor uma pessoa e trabalhar com os florais astrológicos. Então, quando uma pessoa tem um Plutão na casa 8 bonito, sexto ou neutro, que seja, né, com sexto, com trígono,
trígono, maravilha. Quando tem oposição, quadratura ou retrógrado, a pessoa não quer se transformar. A pessoa é aquela pessoa que não volta aqui no meu consultório, ela faz uma passada, depois ela some. Mesmo que ela tenha escolhido a consulta de 4 técnicas, que é a consulta que tem terapia floral também, a pessoa nunca mais aparece. Por quê? Mesmo que ela veja efeito com os florais, ela, não sei se eu quero me transformar. A pessoa tem uma resistência à autotransformação e ela tem um auto-boicote. Então ela começa tratamentos que ela vê que ela tá melhorando, que ela tá tendo efeito, mas ela, ai, mas será que eu quero me transformar mesmo? Ai, não, deixa eu continuar do jeito que eu sou mesmo, deixa... A pessoa tá sempre tendo algum auto-boicote. Podem ser pessoas muito desconfiadas e muito ciumentas também quando elas têm o Plutão mal aspectado na casa 8. Plutão na casa 9. O Plutão na casa 9, ele traz uma capacidade muito grande de autoconhecimento, é uma pessoa que quer se descobrir, é uma pessoa que quer entender muito o mundo, quer se entender e entender o mundo. Tem um gosto por religiões, por estudos ocultistas, esotéricos, filosóficos. É um Plutão que traz muita densidade para essa casa 9. Agora, se ele estiver mal aspectado, pode dar problemas com viagens, uma pessoa que estuda essas coisas, mas de uma forma muito desconfiada, sem se prender a algum assunto em especial, e aí, consequentemente, ela acaba não tendo uma firmeza em relação à fé dela. Ela está sempre desconfiada de tudo e de todos, do mundo dela e do que é a verdade do universo também. Plutão na casa 10. Pessoas com Plutão na casa 10, se estiver bem aspectado, pode ser um prognóstico muito bom em termos de carreira, né? Porque é uma pessoa que consegue entender profundamente o que ela quer na carreira, leva a sério a carreira, percebe o quanto é importante ela se dar bem na carreira dela. Então ela vai ter uma responsabilidade emocional diária com atingir o seu objetivo em termos de carreira. Tá? Isso se ele estiver bem aspectado. Se não estiver bem aspectado, vai ser uma pessoa que não sabe o que quer de carreira, que uma hora quer uma coisa, daqui a pouco quer outra, aí larga tudo, fala, ai não, vou parar essa faculdade, acho que não é isso, acho que é outra coisa, então, ai, vou fazer outra coisa, porque acho que isso aqui não combina comigo. Então, a pessoa fica o tempo inteiro mudando, nunca sabe o que quer, pode ter problemas também de carreira, então tá num momento, num trabalho, e manda embora, e tem que começar, e muda de área, então dá muito contratempo nessa área de carreira. Plutão na casa 11. O Plutão na casa 11, ele já vai trazer problemas muito sérios que são relacionados aí com medo do novo. Vai ser uma pessoa muito desconfiada com o novo, tá? É um posicionamento que, no geral, ele traz aí é um posicionamento não muito confortável, ao meu ver, para Plutão, independente dos posicionamentos. Porque Plutão, ele é mais desconfiado, ele é mais profundo. E essa casa 11, ela é uma casa de ir pro novo, de partir pro novo, de partir pro outro. E o Plutão, ele é para dentro. Então pode gerar um certo conflito. Se ele estiver bem aspectado, pode ser uma pessoa que vai tentar ajudar as pessoas, que vai levar a sério caridade, trabalho voluntário. Agora, se tiver retrógrado, pode mostrar uma pessoa que teria que ajudar os outros, que já tem um karma nesse sentido de fazer algum trabalho de caridade, fazer algum trabalho voluntário, mas não faz. Ela não colabora com o mundo e pode também mostrar problemas com amizades, da pessoa ser um pouquinho desconfiada, não se abrir tanto, tá? Agora, Plutão posicionado na casa 12. O Plutão na casa 12, ele traz uma coisa muito bonita em relação à espiritualidade, né? Ele traz uma profundidade em relação à espiritualidade, alguém que quer se descobrir muito em relação ao espiritual, quer se entender muito em relação ao espiritual, mas que tem que tomar um pouco de cuidado também com, às vezes, não ter tanto o pé no chão, né? Ou seja, ficar, às vezes, muito perdido, pensando demais, e pode ter problemas com drogas também, se estiver mal aspectado, né? Então pode ser uma pessoa que use drogas de forma massiva, até de forma autodestrutiva. Aliás, é bom ressaltar que Plutão, mal aspectado em qualquer casa que seja, ele pode trazer tendências autodestrutivas e de autossabotagem, mas principalmente se estiver posicionado na casa 1, na casa 8 e na casa 12, tá? Que são casas que ele vai pegar muito nessa questão da autodestrutividade. Então tem que ver muito bem como está posicionado esse Plutão. Bom, gente, é isso. Quem tiver aí aspectos de Plutão para comentar, quiser somar, falar como é que funciona o Plutão dentro do seu mapa, se você sentiu que bateu com você, se não bateu, vai dar uma olhadinha lá no seu mapa e ver como é que tá atuando o seu Plutão. É isso. Namastê.